pensamos em arte, pode ser que o que nos vem à cabeça seja museus com pinturas, esculturas clássicas ou musicais, por exemplo. Porém, a arte está em toda parte e classificá-la independe da fama ou da aceitação de qualquer público. Defini-la já é uma tarefa mais complexa. Na academia as definições são muitas e chegar a um consenso não foi possível até hoje. Talvez por isso o tema retorne de vez em quando à discussão da sociedade, que tenta descobrir se determinada expressão é arte ou não é. Você aí de casa por acaso sabe o que é arte? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Falar sobre a arte é voltar no tempo. Os primeiros registros são do período paleolítico e os mais antigos são de 30 mil anos atrás. Nas paredes das cavernas, o homem usava tintas e também ferramentas para retratar a si mesmo e animais, por exemplo. Se percebia naqueles desenhos, né, não somente desenhos de formas naturalistas, mas também desenhos abstratos, né, uma forma de representação da realidade que eles viviam. Posteriormente a isso, em várias partes do mundo, e no Brasil também não vai ser diferente, os arqueólogos vão encontrar uma série de sítios como esse, em que nas paredes dos abrigos rochosos e nas cavernas, grupos humanos há milhares de anos inscreveram e registraram essas manifestações estéticas. Ou seja, há vários milhares de anos, né, antes de nós, grupos humanos já começaram a manifestar essas formas de representação da realidade que eles viviam, que a gente pode chamar, sem dúvida, de o início da arte. Com o tempo, as práticas dos nossos antepassados foram se modificando. Foi aí que os estudiosos perceberam que aquilo que à primeira vista parecia apenas rabiscos, se tratava de algo mais interessante. Que inicialmente, quando essas descobertas começam a ser feitas na metade do século XX, né, os arqueólogos automaticamente começaram a interpretar essas representações como manifestações da história da arte. Depois disso, os arqueólogos começaram a pensar do ponto de vista, né, de que essas manifestações não eram somente representações da realidade deles, ou representações do ideal estético deles, daquilo que eles achavam, né, interessante representar. Mas os arqueólogos começaram a pensar isso também como uma forma de comunicação social. Não existe uma definição absoluta, né? Vários autores inclusive dizem isso, como a arte é e ponto, não. Na verdade, envolve aspectos históricos, culturais, sociais, filosóficos. Depende de cada época também, de cada contexto histórico, cultural, onde as manifestações da arte são produzidas. Podemos, inclusive, pensar a arte não apenas como um objeto, um artefato, né? A obra como um produto, mas também como movimentos, manifestações, né? Da pré-história até os dias de hoje, muitos séculos se passaram e a arte evoluiu de diversas formas em todo o mundo. Mas uma coisa se mantém atual, que é a vontade do ser humano de expressar-se. E para comprovar isso é muito fácil, é só dar uma volta pela cidade. Foi aqui que eu encontrei Mariana, uma artista de rua. Gosto de estar na rua, justamente essa coisa do momento me pega muito, assim, de criar, né, um momento. Penso também na possibilidade de estar na rua em outras situações, numa praça, num evento, já quando as pessoas buscam e acho que aproxima, assim, o que eu acredito com o que eu estou fazendo, né? Gosto dessa troca que existe, isso me move mesmo. Dos semáforos da cidade para os palcos do grupo de teatro Facetas em Natal, a arte continua, dessa vez de outra forma. Acho que a arte é esse meio, esse lugar, esse caminho da expressão que o ser humano buscou para comunicar suas ideias e seus pensamentos. Ela tem um poder de agregar as pessoas, de unir, de transformar as pessoas em pessoas mais sensíveis, né, de trazer humanidade, de fazer com que as pessoas reflitam mais, né, tanto nas pessoas que estão ali assistindo e são espectadores, apreciadores de arte, como nas pessoas que também praticam a arte no seu cotidiano, né, como na sua função social, na sua função profissional. Seja na música, cinema, pintura, arquitetura, teatro, escultura e outras diversas maneiras de expressão criadas por nós, sempre vai haver quem goste, quem odeie ou quem seja indiferente. Em todos esses casos, há indícios de que a arte funcionou.
Provocar o senso crítico é o primeiro deles. Brecht, o dramaturgo e diretor famoso alemão, uma vez disse isso para um de seus atores que perguntou por que ele não estava tão abalado, porque o público saiu chateado do espetáculo. Ele disse: eu consegui atingir o meu objetivo, de fazer com que as pessoas saiam do seu lugar comum, reflitam e estranhem o teatro que ela está vendo e a vida que ela está vendo no palco. Penso que a arte ela assume um papel, sobretudo na contemporaneidade, não é, de questionar que padrões são esses de beleza, né, da obra de arte como algo belo, porque isso, inclusive, advém também de uma visão grega, né, do belo como algo harmonioso, sublime, simétrico. Então, na verdade, a arte, ela, como nos diz, inclusive, o filósofo Merleau-Ponty, né, da fenomenologia, ele pensa a arte como um advento, um vir a ser daquilo que não existia antes. Há quem diga que seu trabalho não é arte? Sim, muita gente. Muita gente. Acho que isso passa todo dia. Assim. Por quê? Eu acho que tem relação com o conceito da rua que as pessoas têm, né? Acho que de uma forma geral a mídia tem papel nisso, né? Desde quando a gente começa a fazer teatro, a mexer com arte, a gente escuta de muitas pessoas: isso não dá dinheiro, né? Vai buscar um trabalho, né? Só que muitas pessoas às vezes veem o trabalho como aquela coisa ali formal, 8 horas por dia, né? 44 horas semanais, e às vezes a arte, para quem está ali no ofício, no cotidiano, a gente trabalha muito mais que isso. A gente está o tempo todo produzindo, pensando, produzindo pensamento, refletindo, tentando criar. A arte e a cultura muitas vezes estão atreladas, mas isso não quer dizer que são a mesma coisa. É quando elas se afastam que opiniões errôneas costumam aparecer. A arte não é cultura. Ele diz que há uma diferença. Enquanto a cultura ela repete, ela agrega no sentido de criar identidades, né, de reconhecer-se numa coletividade, a arte ela quebra com isso. Ela provoca, ela cria, ela recria. Eu tentei, mas definir a arte não é uma tarefa fácil. Espero pelo menos ter ajudado você a olhar para as mais diversas expressões artísticas com mais atenção. Afinal, a arte é feita para ser apreciada. Que não existe artes menores e artes maiores, né? Existem formas de arte que se tornaram clássicas, né? E elas foram registradas nos manuais. E existem formas de arte que vão além dessas manifestações já clássicas. E um pensamento racional cartesiano, né, ocidental, que a gente é muito historicamente situado em caixinhas, né? A gente quer muito definir, né, e colocar aquilo dentro de uma caixa como aquilo só é aquilo, quando na verdade do ponto de vista da arte, né, a gente pode pensar a arte de variadas formas. Como eu falei, não existe uma definição absoluta, isso envolve vários aspectos, inclusive a relação do sujeito com a obra de arte, né? Você pode compreender de uma forma uma pintura, uma escultura, outra pessoa pode compreender de outra forma, a depender das referências dela. Não necessariamente o sentido que o espectador da obra de arte é o mesmo que o artista deu.